Não desgruda daí. Siga a Rádio Geek nas redes sociais. Rádio Geek BR. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. A gente sempre fala junto, né? É. Vamos falar junto. Olá, eu sou o Ítalo Pressoto. E eu sou o Rodrigo Costol. Vem bater um papo com a gente no programa Altos Papos da Rádio Geek. Toda quinta-feira às 20 horas. Se o trânsito deixar. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Se fudei. Uhul! Estamos chegando na área. Criador de mundos começando. Eu, Oscar Nestares. Eu, Oscar Nestares. E... você é Oscar Nestares? Sou eu, logicamente. E eu sou Amanda Resnor. Eu sou Amanda, essa beleza aqui tá com gata, vocês. Hein? Gostei. Essa abertura foi interessante, até tem muito a ver com o tema de hoje, com o que a gente vai debater nesta quinta-feira, dia 11 de maio. Olha agora só. O momento em que o dia está terminando, a noite está começando, a hora boa. O vento está batendo na janela. O vento está batendo na janela, a água está batendo na bunda. O cachorro tá latindo no quintal. É um bom momento pra gente falar sobre literatura. E não só sobre literatura, porque essa transferência de corpos que aconteceu a esse ato falho, se é que a gente pode chamar, da Amanda, em que ela se chamou de Oscar Nestares e eu me chamei de Amanda Resnor, tem a ver com a psicanálise. Hoje, claro, na condição de amadores, de apaixonados também por psicanálise. Eu me considero um apaixonado por psicanálise, faço análise há muito tempo. Análise, eu digo, vou à terapia, né, porque existe uma diferenciação aí. Quando você fala para um psicanalista que você está indo à terapia, ele não gosta muito, você está dizendo que você está fazendo análise. É verdade. Sim, eu também sou uma apaixonada pelo assunto, desde a adolescência, lendo vários livros, mas de forma assim, como leitora mesmo. Diletante, um pouco, exatamente. Mas não tão, né? Não, assim, exatamente. Não somos especialistas no assunto, somos muito interessados, mas vamos falar de psicanálise e literatura. Isso aí, alguns aspectos aí da psicologia. A psicologia mas que inclusive você está estudando até no doutorado, então, né, a ideia, na verdade, a ideia de uma pauta dessas, né, é algo que a gente já queria fazer há muito tempo, até porque, bom, eu gosto do horror psicológico. Então tá assim, meu campo de produção literária preferido é o horror psicológico, são as relações enfim, as relações que uma história pode estabelecer com a psicologia só e não só com os sentidos de alguém. Então eu adoro isso, então eu adoro por adorar isso, eu gosto de pesquisar mais sobre isso. Então eu tô no doutorado que eu tô cursando. Uma das disciplinas que eu estou fazendo é a disciplina Literatura, Crítica Literária e Psicanálise com a professora Cleusa Passos. E, enfim, após algumas aulas dessa disciplina, eu me senti um pouquinho mais confortável para compartilhar com vocês, ouvintes ou espectadores do nosso canal no YouTube, no Rádio Geek BR, ou ouvindo pelo Rádio Geek, radiogeek.com.br. Desculpem. Rádio Geek BR. Finzinho do dia, o disjuntor vai caindo. Se eu cansasse a fome. Mas agora a gente pode trazer um conteúdo um pouquinho mais qualificado. Ainda não na qualidade de especialistas, muito longe disso, mas de alguém que se interessa, de alguém que leu bastante. Né? E está lendo Freud agora. Olha porque só. A gente tem que falar de psicanálise. Muitos podem ir para Jung, muitos podem ir para Lacan, mas não. Na nossa disciplina ali, nas nossas discussões, nós nos atemos a Freud, que é o pai da psicanálise. Inclusive, eu acredito que o estudo da psicologia, pelo menos assim, em nível básico, ele vai aí fortalecer a escrita de qualquer um. Por quê? Porque você, para escrever, você precisa ter entendimento. E não tem como, quase, eu acho que não conheço escritores atualmente. Com certeza existem, mas não conheço escritores, se tiver, são poucos, que se prezam
a descrever só paisagens. Assim, em geral, você vai colocar uma figura viva ali, um animal, um ser humano. E se você entende a psique, se você entende um pouquinho, pelo menos, de como funciona a cabeça, um pouco, né? Porque não tem como entender completamente, nem os maiores estudiosos compreendem. Não. Mas se você se dedicar a estudar um pouquinho, para tentar entender um pouquinho mais de como funciona, você com certeza vai escrever melhor e vai produzir histórias com maior embasamento. E principalmente no horror, que caldo que isso dá, né? Porque a mente é um caldo, assim, de horrores. Caldo de horrores, é uma sopa. Exatamente, ali você tem diversos labirintos e em cada entradinha um monstro escondido, não é? Sim, ou vários. Eu acho que existem inúmeras razões pelas quais a gente tem que olhar para a psicanálise, para as relações entre a psicanálise e a literatura. E para além dessas que a Amanda falou, né, como escritores, entender um pouquinho mais do funcionamento psicológico, dos conceitos basilares que Freud estabeleceu com a psicanálise, a gente tem que lembrar que Freud foi um grande leitor. Freud, em diversos momentos de seus ensaios, de seus estudos, ele se refere à literatura. Principalmente naquele tratado, não chamaria de um tratado, não chega a isso, porque ele é um pouco menos corpulento do que um tratado. Mas o ensaio conhecido como Das Unheimliche, publicado originalmente, se não me engano, em 1915, um pouquinho mais para frente, em que ele fala do estranhamento, e que não existe uma palavra equivalente a unheimlich, do alemão, pro português. Não dá pra gente fazer uma tradução imediata, porque unheimlich, e isso eu acabei de reler em uma tradução pro inglês, que é uncanny, ou seja, o uncanny como um estranho, inquietante. O unheimlich, ele é algo que não é familiar, mas não é só um desfamiliar, não é só aquilo que um dia foi familiar e deixou de ser e passa a ser estrangeiro, alheio, alien, né? Lembrando que alien vem de alheio, vem de algo que não conhecemos, vem de outro, né? Então esse texto sobre Freud, Das Unheimlich, ele é fundamental, hoje eu entendo dessa forma, para que nós também entendamos, nós compreendamos por que nós nos assustamos com certas coisas. Freud pega nesse ensaio, ele foi lançado, acho que relançado recentemente pela Companhia das Letras, com o título de O Inquietante. Mas é insuficiente. Antes ele tinha sido traduzido como O Estranho. Ou o estranhamento, não sei. É insuficiente, a meu ver. Na verdade, não só porque é uma palavra que abarca muitos significados. Mas é muito interessante para a gente entender. Freud, claro, a partir da psicanálise, à luz da psicanálise, ele vai em busca de origens para os nossos medos. Sim. Os nossos medos. Por que o que é unheimlich é desfamiliar, é esquisito, é estranho, é inquietante? Por que o que é inquietante? Sim. Então, claro, nesse estudo ele traz várias razões para isso, são desejos reprimidos, são recalques, são crenças que uma vez que a humanidade teve lá atrás, lá muitos séculos atrás, crenças, um entendimento de mundo que foi superado, mas que ainda causa, quando ele é retomado, causa um estranhamento, causa um terror. E falando assim, em medos primitivos, depois, no segundo bloco, nós vamos trazer aí a entrevista com o Rodrigo de Oliveira, que tem aí a série As Crônicas dos Mortos. E aí a gente tentou também puxar um pouquinho pro viés da psicologia aí, por que o zumbi, o que seria aí a causa do medo. E é legal a gente sempre diferenciar a psicologia com a psicanálise, né? Porque, sim. A gente, tudo bem, a gente tem o campo da psicologia, que ele é anterior à psicanálise. Mas a gente levando pra psicanálise, por que Freud dizia, né? Isso é algo que enfim, os psicanalistas defendem a cura pela palavra. Quer dizer, que você, quando você dá forma de palavra para aquilo que está no seu psicológico, isso pode ser analisado. Né? É análise do psicológico por meio das palavras. Donde a importância da literatura. Quer dizer, donde a importância, claro, da conversa, né, para um psicanalista, mas a importância da literatura. E daí surge também a análise e interpretação dos sonhos, né? Exato, interpretação dos sonhos, que foi o primeiro texto que nós lemos. E aí eu acho interessante porque nessa matéria, nessa disciplina, nesses estudos, o objeto é sempre a literatura. Então a psicanálise surge como uma ferramenta para uma crítica mais rica da literatura. Uma ferramenta para uma crítica mais
abrangente, mais integral da literatura, como falava o Antônio Cândido, que foi um dos grandes, nosso maior crítico literário. Então, e aí Falecido imagina se recentemente. a psicanálise é a cura e análise, né, pela palavra, então o livro ali é a mina dos tesouros, né? Porque Claro. você vai conseguir pegar diversos aspectos ali do autor escondidos nas entrelinhas. Então, esses limites que são um pouco nebulosos são muito interessantes, porque existem autores que você percebe que se colocam ali, de fato. Por exemplo, lemos Clarice Lispector. Sim, eu tava com ela na cabeça agora. É um banquete para uma interpretação psicanalítica literária, né? Porque mesmo textos curtos dela, lemos a Geleia Viva como Placenta, são tantas as nuances no texto que fazem você, em algum momento, enveredar. Puxa, do que ela tá falando? Ela tá falando de um sonho, ela tá falando de algo que ela viveu. E são tantos elementos de que Freud falou na interpretação dos sonhos, que Freud, na interpretação dos sonhos, ele fala de 3 aspectos fundamentais do sonho. A condensação, o deslocamento e a figurabilidade, né? Assim, condensação é quando você... Lembra quando a gente sonha? Você sonha com uma pessoa, mas você sabe que é aquela pessoa, mas ela não é só aquela pessoa. Ela é uma condensação de várias pessoas, né? Isso acontece muito comigo. Eu sonhei com você, Amanda, mas era você, mas também era outra pessoa. Sim, quer dizer, sim. lembrando o nosso inconsciente, né? O nosso inconsciente é algo que está ali no nosso inconsciente, que passa para o consciente durante o sonho. E esses são estratagemas, Freud falava, são recursos ali do inconsciente para que isso chegue ao consciente. E o deslocamento também. É algo que é, mas não é. Isso aqui, ok, nossa, sonhei com uma barata. Certo, mas qual é essa barata? De onde vem? Qual que é o conteúdo latente dessa barata? Quer dizer, o que ela... Tem o conteúdo do sonho e o conteúdo latente, que é aquilo que vem do inconsciente mesmo. Então, Freud ia fazendo essas análises, falando, essa barata não é uma barata. Existe um deslocamento daquilo que ela representa realmente para a barata. Então, isso acontece muito na literatura. E a figurabilidade também, que é aquilo que se manifesta no sonho, mas que sofre um deslocamento, né? Então, Ou seja, tudo, de certa forma, acaba sendo deformado pelo sonho. Exato. Eu gosto muito de uma... Eu não sei quem falou disso, mas que ficou guardado na minha cabeça. O sonho, para Freud, claro, para todo esse entendimento psicanalítico, é como uma carta enviada de um país para o outro. Só que, quando ela passa nas fronteiras, vão rolando pequenas censuras, alterações ali. Não, essa carta não pode chegar lá assim. Então, corta essa palavra, substitui essa palavra, tal, não sei o quê. Então, ela chega criptografada lá no outro lugar. Então, cabe a nós descriptografar com a ajuda de um psicanalista. Claro, eu tô colocando aqui o meu entendimento, né, das leituras que eu fiz, da interpretação do sonho, da psicopatologia da vida cotidiana. Foram textos, não lemos tudo, porque é muita coisa, claro, né? É um estudo muito vasto. Sim, e estamos lendo escritores criativos e devaneios. Justamente, Freud tem esse texto em que ele fala sobre os devaneios dentro dos escritores, assim, Tipo Murilo Rubião e seus devaneios. Sim, na verdade, Freud fala especificamente, eu não sei no Escritores, ainda estou começando a ler, eu não sei a que autores ele se refere. Mas no Das Unheimlich, ele fala de Hoffmann. Hoffmann, E.T.A. Hoffmann, né? Nosso Theodor Amadeus von Hoffmann, que foi um dos grandes autores alemães do começo do século XIX. Sim. Foi, de certa forma, alguém que inaugurou o romance psicológico. E o romance psicológico, a história gótica psicológica, que começa a trabalhar elementos da psicologia em seus personagens. Eu sempre falo isso nas palestras, muito antes de Poe. Poe eleva isso a um outro patamar. Mas o Hoffmann, o Freud fala do Homem da Areia, né, que é um conto de Hoffmann. Incrível, que é uma história em que há tudo. Ali, quando ele disseca esse conto no Das Unheimlich, você percebe, ele fala sobre o complexo da castração, que é a perda dos olhos, o Homem da Areia é uma figura, é o Sandman, né? Aquele João Pestana, que ia jogar areia nos nossos olhos, se a gente não dormisse, porque ele ia roubar os nossos olhos, jogar brasa nos olhos e roubar. Roubar os olhos, Freud associa ao medo da castração. Entendi. Então, assim, ele analisa o Homem da Areia, né, de Hoffmann, outras histórias de Hoffmann também. Então ele sempre se debruça sobre esses autores para se servir. E é engraçado, Hoffmann foi quase um século antes. E ele tá falando de duplo, tá falando de complexo de castração, de medo de perder o pai,
né? Da castração relacionada à perda do pai também. Então tem muitos aspectos ali que Freud pega da literatura para trabalhar a psicanálise. E agora nós estamos fazendo o inverso, pegando Freud para olhar para a literatura. Não, e que é muito interessante. Assim, sempre gostei, né, tanto de psicologia quanto de psicanálise. Faço leituras frequentes. E principalmente dessa questão de interpretação dos sonhos, aí eu sou apaixonada, né? Primeiro porque os sonhos são curiosos, são naturalmente curiosos. E segundo, porque cada vez que você tá ali lendo sobre essas coisas, você tá descobrindo um pouquinho de você. E sem dúvida, sem dúvida. Isso é um processo importante. Talvez algumas pessoas até se esquivem um pouco disso, mas é um processo muito interessante e importante. E aí, o que eu lembro de ter lido do comecinho da interpretação dos sonhos do Freud, e que eu achei legal, mas eu ainda não passei dessa introduçãozinha, é de como os elementos externos também acabam influenciando os sonhos em algum momento. Então ele fala que, por exemplo, uma vela acesa no ambiente pode influenciar o sonho de um jeito. Um carro que passe com a luz, por exemplo, pode trazer uma outra influência. Isso, durante o sono. Sim. Um vento pela janela, ou uma coisa um lençol que de repente escorregue de seu corpo, e tudo isso vai produzindo efeitos dentro do sonho. E, por exemplo, esse efeito vai ser distorcido, como você falou. Então, um galo que esteja cacarejando pode trazer para o sonho a imagem de um homem gritando em pavor. Sim. E eu usei isso justamente, por exemplo, no The Lenda. Uhum. Eu usei essa imagem porque eu achei muito curioso e eu achei muito interessante como a gente traz esse horror pra dentro, assim. A gente converte uma coisa do lado de fora que não tem nada a ver com uma coisa misteriosa, assombrosa, pra uma coisa aterrorizante, né? Então, como que a gente tem essa tendência natural a terrificar as coisas, sabe? E aí eu acho isso bem interessante. E também dessas leituras, uma coisa que eu achei bem legal foi da análise, que agora eu não lembro se esse foi um paciente do Freud, mas era uma análise de um paciente que tinha esquizofrenia. E esse paciente, ele estava aprendendo, na verdade, com a terapia, a como identificar e prevenir surtos através dos sonhos dele. Então, por exemplo, interessante. Ele sonhava constantemente com um palhaço, e esse palhaço era meio maquiavélico. E esse palhaço, às vezes, ele aprontava alguma coisa, às vezes ele vinha, soltava bombas, coisas desse tipo. Já se sabia que quando esse palhaço estava aparecendo, ele estava prestes a ter surto. Então ele tinha como… ele tinha ali alguns truques para evitar esse surto. E aí teve um sonho que ele teve muito interessante, em que ele sonhou que ele estava preso a um irmão por uma daquelas algemas de pé, bem grossa, que aquilo estava machucando. E esse irmão queria matá-lo a todo custo, vinha com a faca e ele tentando fugir, não conseguia porque o pé estava preso. E ele tentava conversar e pedia perdão e falava um monte de coisa. E o irmão, nunca vou te perdoar, e nunca vou te abandonar, vou estar sempre aqui com você. E o que era esse irmão dele? Era justamente a doença, era a figura da esquizofrenia. Ele queria se livrar, ele queria se curar. Mas e isso era assim, sempre que ele estava a ponto de se sentir curado, ele tinha esse tipo de sonho, que era como se fosse a doença falando: eu ainda estou aqui, e não, você não vai me tirar daqui. Entendeu? E é até curioso assim, porque você tem toda essa interpretação psicológica, e por um outro lado, você também parece ter interpretações que, sei lá, possam cair no reino espiritual, e pessoas que levam isso para um lado espiritual, né? Então é só pra gente entender a complexidade e como que isso se aplica no caso de um paciente. Sempre lembrando que Freud era um absoluto cético. Absolutamente cético, como eu sou, sabe? Sim. Eu assim, pra mim de fato o id, o ego, o superego, tá tudo aqui, né? Então, mas eu entendo também que interprete isso como manifestações ulteriores ou exteriores, enfim, alguma coisa que talvez venha… misturas, sei lá. Mas eu acho interessante que Freud era mesmo absolutamente cético, né? E acreditava demais na teoria dele. Mas eu até acho que mesmo que ele não fosse cético, ele teria que assumir um posicionamento e estudar a partir daquele posicionamento. Sim. Você não tem como fazer vários estudos, né, pra… E pensando dessa forma, quer dizer, a gente especulando, falando sobre psicanálise, como isso nos ajuda, né? Como isso nos ajuda como leitores e críticos, e como escritores. Bom, falando como leitor, eu acho que assim, é um território vastíssimo.
Tô falando só sobre horror psicológico. Eu concordo com você quando você diz sobre a questão do cérebro, do labirinto, que é o cérebro. Pra mim, o cérebro é a fronteira final. Billy Negra fala disso, né, de certa forma, porque é melancolia, depressão, né, e como a depressão é assustadora, como a gente perdeu o controle do cérebro, da nossa mente, do nosso... O Billy Negra é o livro do Oscar, tá, gente? Pra quem não conhece ainda. Tô falando aqui como se vocês fossem super íntimos, né? A gente tá na sala de estar. Não, Billy Negra é meu romance, publicado no final do ano passado pela Editora Empírio. É um trabalho belíssimo da Editora Empírio. Digo, projeto editorial. Enfim, o livro, eu gosto demais do texto, mas os leitores que me digam. Agora, é isso, me fascina mesmo. Me fascina porque, e eu entendo isso mais após ler o Das Unheimlich e após anos e anos de análise, porque nós somos muitas vezes desconhecidos para nós mesmos. Nós temos atitudes desconhecidas para nós mesmos. Só que o que Freud diz é que não são tão desconhecidas assim. São pulsões lá de trás, coisas lá da infância, bem primevas, bem do momento inicial, que ficaram solapadas, reprimidas. Ele fala muito de repressão. E que voltam metamorfoseadas, transformadas e nos assustam. Mas isso que Freud diz no Das Unheimlich, concorde-se ou não, eu não concordei com alguns pontos ali, que acho é um texto de 1917, enfim, já mais de 100 anos. Mas que tem, enfim, tudo tem uma origem nessa repressão. E eu acho que assim, antes de Freud, falando de Hoffmann, mas falando principalmente de Edgar Allan Poe, desses autores que cristalizaram na literatura essa surpresa que o homem causa em si mesmo. Principalmente pensando no Gato Preto, sabe? Então, calma aí que eu tô fazendo um paralelo aqui. Você acredita que talvez as pessoas mais problemáticas são as que vão produzir conteúdos mais complexos? Mas não acho que seja isso. Eu acho que não acho que tem uma relação direta. Eu digo problemática, às vezes a pessoa pode ter uma vida normal, mas a cabeça dela... mas aí defina complexo, porque às vezes a cabeça é muito confusa e aquilo que ela produz não é ininteligível. Não, mas tipo, por exemplo, se você pega aí o Lovecraft, o Edgar Allan Poe, eles tinham alguns probleminhas, assim, né, no dia a dia deles. Mas ambos eram absolutamente céticos e muito organizados. Não, eu digo no sentido assim... de problemas mentais, assim, que beiram aí... Eu acho que são dois casos que... Sim, tá. Eu acho que são dois casos que provam que sim. Mas você tem inúmeros outros que provam que não. Entendi. Autores que você olha e fala, são, sei lá, pessoas... Eu me considero um pouco isso, sabe? Assim, não querendo me usar como exemplo, mas... Eu acho que eu tenho uma vida saudável. Sim, mas os seus pensamentos, por exemplo, eu diria que você não é uma pessoa que tem pensamento simples. Eu diria que você no seu cotidiano, sim, tá. Você de certa forma é conturbado. Sim, mas assim, eu acho que não conturbado a ponto de me sentir ameaçado pela minha própria mente. Sim, não. Eu acho que eu tô sob controle. Não tomo medicamento, não tomo nada, faço análise. Mas tô sob controle e equilibrado. Agora, eu me surpreendo comigo mesmo. Em vários momentos eu tô escrevendo alguma coisa, ou pensando mesmo, nem preciso estar escrevendo. Eu acho que você também, talvez... passe por isso, mas de repente você fala, nossa, eu pensei nisso, caramba, por que eu pensei nisso? Eu tô conversando com uma pessoa, adoro, a pessoa bacana pra caramba, uma conversa legal, mas de repente eu me imagino quebrando o nariz dela. Não farei isso, já pra quem conversa comigo, eu nunca farei isso. Mas de onde vem? Cuidado. De onde vem, sabe? Sim, não. Às vezes vem, às vezes simplesmente vem. E aí, claro, na literatura a gente tem mais controle sobre isso e tal. Então a gente estudar, a gente ir pra psicanálise... Calma aí, você falou, às vezes na literatura a gente tem controle, às vezes algumas pessoas perdem o controle, saem da literatura e cometem aí algumas atrocidades. Sim, não, justamente por isso, eu não sei onde eu ouvi, mas é algo que ouve-se bastante de autores, principalmente de horror, que fala, que bom que eu escrevo, porque é o canal, sabe? É o meu canal, é algo que eu preciso pôr pra fora. E, de certa forma, ajuda a manter o balanço. Mas a gente ir na fonte, né, que seja a psicanálise, e eu tô falando de Freud, claro que Lacan chegou e pegou de onde Freud concluiu, ou contradisse, ou evoluiu, né? Ele foi para outros caminhos, às vezes muito mais complexos. Lacan tem teorias aí muito mais complexas. Eu tô me atendo a Freud, né? Estamos nos atendo a Freud mesmo, que é o alicerce. Mas é muito interessante, você olha, pode ser mesmo, pode ser isso aqui, puta, por que eu me sinto tão mal? E ajuda a gente a conviver nos ajuda a convivermos com nós mesmos, sabe? Falei, legal, tem esse outro lado, eu tenho esse lado selvagem, bárbaro,
esse lado orgíaco, sabe? E legal, sou eu. Não vou reprimir isso. Sim, aproveitar para enriquecer Exato. a literatura com esses elementos complexos, incompreendidos às vezes, Exato. E mas eu que acho que precisam vir à tona. sim. Ou viram doenças, né? E são muitas manifestações literárias desse tipo de funcionamento, né? Aliás, você tá falando do negócio selvagem, desculpa, mas eu lembrei do lobinho piagetiano. Então, é o... Ai, peraí, me deu branco. Do chamado selvagem. Não, o Caninos Brancos, do Jack London. do Jack London. E o que eu achei interessante é que a gente tá falando dessa análise psicológica no homem, né? Mas ali ele faz essa análise justamente no animal, né? No lobo. No primitivo. No primitivo. E que não deixa de ter um paralelo com o homem. Então você vai acompanhando ali o dia a dia, o crescimento. E por que eu falei lobinho piagetiano? Porque o Piaget, e aí eu associei uma coisa com outra. Você falou do Freud, falou de Lacan. O Lacan é muito estudado na educação, que eu fiz um mestrado em educação. Piaget também. E eles não deixaram de fazer um estudo analítico do crescimento e dessas fases, das fases da infância, que tá tudo relacionado. Claro. E aí é legal, porque você vai vendo essa visão do Jack London de pegar o primitivo e expor o primitivo ali, fase por fase, o que tá passando naquela mente primitiva, sobre o olhar primitivo, o que parece o nascer do sol, o que parece a chegada da mãe depois de um dia inteiro de ausência. E é curioso como você pode aplicar isso pra gente, né? E, então, não, só lembrei, só fiz esses paralelos mesmo. Claro, acho mas um estudo, não deixa de ser um estudo. Expande a nosso debate. Sim. Estamos chegando no intervalo já? Chegamos no intervalo. Meu Deus! Foi muito rápido falando aqui. Falando sobre o Sigismundo. Psicanálise. Psicanálise e literatura. Vamos para o intervalo, ouvir duas musiquinhas bem das supimpas. E voltamos já, pois estamos na Rádio Geek. Apaixonados. Pelo que analisam. E pelas mentalidades. Não desgruda daí. Siga a Rádio Geek nas redes sociais. Rádio Geek BR. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, when, baby? Let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party.
Just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Away, baby, let's go! We want to be free to do what we want to do. We want to be free to do what we want to do. Just what is it that you want to do? We want to get loaded, and we want to have a good time. Esta é a Rádio Geek. I only went with your mother 'cause she's
Acesse radiogeek.com.br e baixe já o aplicativo. Você quer se informar sobre política mundial, relações internacionais, desenvolvimento agropecuário, escavações de minério na Argentina, temperatura do asfalto ou menstruação das borboletas? É melhor você ouvir a... Agora, se você quer se informar sobre mundo tecnológico, games, atualizações, DLCs, música boa, efemérides do dia e pudim de leite condensado, ouça a Tarde Geek, de segunda a sexta, das 2 às 5 horas da tarde. Comigo, Gabriel Pazotto, aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Este programa apresenta reprises a partir da meia-noite e das 8 horas da manhã. Peça sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 e eu errei em entonação. 11 97313 6617. Quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark? Isso mesmo! E dá pra assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil. Qual personagem geek você levaria pra pegar um cineminha e por quê? Responda essa pergunta, pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11 97313 6617. Qual personagem geek você levaria para pegar um cineminha? Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as 2 frases mais criativas. Resultado sempre às sextas-feiras, 4h30 da tarde, no programa Tarde Geek. Participe! É mais que cinema, é Cinemark. Os convites têm validade até dia 31 de dezembro de 2018. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Pronto, estamos de volta aqui numa... O Gabriel tá rindo porque ele não entende minha loucura. Você precisa estudar, meu filho, psicanálise pra você entender aqui, ó. É verdade. Vocês estão muito loucos. O que aconteceu? Não, fala aqui da Amanda, acho que ela já tá pifando já no fim do dia aqui. Ela já veio pifada. Já veio pifada. Eu tenho uns parafusos a menos com mesmo. Pifo de fábrica. É. Meio... É umas faísquinhas, de vez em quando eu fico assim, colinho, ó. Aí, você já sabe, né? É, mas é esse pifo que separa a Amanda, tira ela da vala comum ali e coloca na vala. Se não fosse isso, que seria da Amanda, tadinha? Exato, não seria ir escrever? Não, provavelmente já tá aí trabalhando como... Vendedora de sapatos. Vendedora de sapatos, alguma coisa menos. Provavelmente estaria ganhando dinheiro. É, provavelmente já estaria aí. Agora eu tô entendendo. Você acabou de assim, me iluminar de repente. É verdade, gente. Pois é. É verdade. Louco rasga dinheiro, mas louco também trabalha e não ganha pelo trabalho. Eu acho que eu sou um pouco louca. Mas... Você não rasga dinheiro, você não tem dinheiro pra rasgar. É melhor ser louco e feliz do que ser normal e infeliz. Essa é verdade. Às vezes, quem diz que dinheiro traz felicidade? Eu, hein? Até porque nós não podemos falar de loucura, né? Pra Freud não existiu o termo loucura. Tudo era... Isso lá atrás. Hoje nós temos outros entendimentos. Mas, por exemplo, na nossa aula lá do doutorado, não se pode falar em loucura. Isso é loucura. Não. Existe alguma forma de classificar essa patologia. Isso aqui é tal coisa, uma obsessão. Tipo, uma histeria, uma repressão. É uma histeria, muitas vezes era uma histeria. Entendi. E aí não era tratado que nem na época medieval, né? Do que com trepanação. Como é que se tratava um... O médico se trancava lá com a mulher no quarto e acalmava a bichinha. Dava uma segurada, falou, você tá precisando aqui de uma surra de pi, né? Essas coisas assim. Exatamente, fazer uma massagenzinha. Aliás, nós temos um livraço, não sobre a era medieval, mas sobre resquícios de tratamentos medievais em tempos mais recentes, que é o papel de parede amarelo. Eu quero ler esse livro. Charlotte Perkins, eu não me lembro do nome completo. Quem estiver ouvindo aí puder ajudar a gente, muito bem-vindo. Que é a história de uma mulher considerada pelo marido médico, considerada um pouco fora da curva, um pouco tortinha ali, e ele receita pra ela trancafiamento. Nossa. Meter ele dentro de um quarto ali e deixar ela lá até que ela dê uma sossegada sem o médico dentro. E ter o papel de parede amarelo, pro qual ela fica olhando dias e dias a fio, e aquilo vai... ela vai alucinando, ela vai vendo coisas ali, enfim, aí cruza-se uma fronteira. Cruza-se uma fronteira entre o real, o imaginário e tal, e nunca se sabe nada. Bela história, bom comentário sobre uma literatura que antecipa movimentos feministas e tal, mas que também é uma bela história de horror. É uma história de estranhamento e de inquietância. Muito bom. E você falando disso, eu lembrei do Fabuloso Destino da Amélie Poulain, porque o pai dela é médico também.
E aí tem todo esse contexto, assim, o pai não tem muita proximidade. Pai dela era médico. E ele não tem muita proximidade física, não dá muito carinho físico pra menina. Os médicos são sempre mal retratados. Um pouquinho frios, né? E aí, quando ele se aproxima da menina, o coração dela acelera. Mas por causa dessa ansiedade que ela sente ante o contato físico com o pai, um contato assim de carinho. E aí, ele começa a achar que ela tem problema do coração. Então, olha só, né? Uma coisa loucura, construída aí em cima de... Não podemos falar. Não é loucura, não é loucura. Mas é uma muito carência, curioso. É uma carência. Uma carência, muito curioso, exato. Uma carência curiosa. O pai se defende dele mesmo, do amor que ele sente pela filha. Ele transforma aquilo, ele racionaliza aquilo. Exatamente. E outra história, um filme, assim, cult, muito interessante, chama Um Enigma no Divã. Esse aí é um prato cheio, é francês, é maravilhoso para quem quiser assistir. Tem um outro também que chama Coisas Belas e Sujas. Com a Tatum. Como é que é o nome dela? Esqueci. Tatum O'Neil? Não lembro. Não lembro o nome dela. Mas é uma atriz incrível. Bom, nós e também temos fala assim de centenas, se não milhares de filmes de órgãos que são descartados na rede de esgoto de Londres. É bem interessante também. É cult. São cults assim que tendem pro como é que seria um filme pro cult? insólito e pro macabro, assim, não sei. E tem um pouquinho de gore, assim, no meio. Tá, entendi. É cult porque... olha, eu chamo de cult, sinceramente... Só uma curiosidade. Cult, pra mim, são filmes que fogem do enredo comum e que, em geral, eles precisam de uma apreciação intelectual maior. Tá, e por conta disso, sofrem cultos. Viram um objeto de culto. Eu não sei, porque eu chamo de cult porque eu escutei falar que era cult também, mas a interpretação que eu tive disso é isso. O filme, ele não é um filme feito assim pra entretenimento nem pra sessão da tarde. Ele é um filme com uma crítica, com um roteiro que justamente é mais aprofundado. É mais autoral, né? O pessoal gosta de chamar. Mais autoral, não é um filme padrão, com roteiro padrão, que vai ter começo, meio e fim, filme de arte. Achei muito engraçado, né? Estamos falando da sétima arte de arte. Não, quando a gente fala filme cult, realmente é um filme que foge do comum, né? Do que é esperado. E que por conta disso vira um objeto de culto por uma série legal. Interessante, boa explicação. A gente tá fugindo do nosso território aqui, mas é porque eu gosto de entender, né, o funcionamento da cabeça aqui. E, aliás, antes assim, que a gente chegue muito pro finalzinho, não podemos esquecer que temos a entrevista com o Rodrigo de Oliveira. Temos assunto bom, voltando aqui ao território do horror, do estranhamento, da psicologia, da psicanálise. Estive lá no dia 21, no lançamento, se eu não me engano, do 5º livro da série das Crônicas dos Mortos, que foi na Livraria Cultura Geek, do Conjunto Nacional, não, brincadeira, do Conjunto Habitacional. Nacional mesmo. Habitacional, imagina. A nossa repórter Amanda Resnor esteve lá e conversou com o Rodrigo de Oliveira, que já veio aqui ao programa. Já esteve aqui com a gente. Para falar da mais bem-sucedida série de horror nacional, que são as Crônicas dos Mortos. De zumbis, mas que ele consegue fazer um feito assim, que é trazer um assunto que tá tão mastigado repisado. Já. Exatamente, tão reprisado. Mas dá um ar novo para aquilo. Para um outro viés. Sim. Isso é muito difícil de fazer, então... Parabéns, Rodrigo. Eu li o primeiro livro da série. Realmente está muito bem escrito, está gostoso de ler. Ele traz aí... o zumbi é a figura da frente, é a máscara, né, da história. Mas por trás ali tem uma série de pesquisas que o Rodrigo colocou e a gente vai escutar um pouquinho mais do que ele tem a dizer sobre isso agora. Legal, ele vai se apresentar, né? Falar um pouquinho mais dele. E depois tem umas perguntas super legais que a Amanda preparou. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Aqui é o Rodrigo de Oliveira. Eu sou autor da saga As Crônicas dos Mortos, considerada a maior coleção de livros de ficção e terror já escritos por um brasileiro. Meu livro de estreia foi O Vale dos Mortos. Depois deste, também escrevi o Batalha dos Mortos, Senhora dos Mortos, Ilha dos Mortos, A Era dos Mortos, parte 1. Vou lançar A Era dos Mortos, parte 2. E também tem um spin-off chamado Elevador 16, que também vai ser lançado em filme. Já vendi os direitos para a produtora do Marcos de Brito, o mesmo que dirigiu o Condado Macabro. E também tem um livro que não tem nada a ver com zumbis, que é a minha especialidade, que é Os Filhos da Tempestade, uma fantasia sombria bem legal. Quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça, vale a pena.
Muito bom. E a primeira pergunta para o Rodrigo, que é super simpático, super querido, pessoalmente também. Rodrigo, você esteve em São Paulo no dia 21 de abril para lançar o 5º volume das Crônicas dos Mortos na livraria Cultura Geek. Fica no Conjunto Nacional. Habitacional. Que a Aninha, da Cesta Literária, queria morar, obviamente. Queria morar nesse conjunto habitacional. E como foi para você essa breve estada entre os paulistanos? Eu gosto muito dos eventos em São Paulo, sempre me sinto muito bem-vindo, porque na realidade eu nasci em São Paulo, né? Moro em São José dos Campos, no interior paulista, já fazem muitos anos, mas eu nasci em São Paulo, então tenho uma relação de muito carinho com a cidade. Adoro aquele espaço da Livraria Cultura, o espaço da Livraria Cultura Geek. Tenho lançado ao longo dos anos vários dos meus livros lá. Então é sempre uma sensação muito boa, a sensação de estar voltando para casa, né? Então, toda vez que eu lanço uma nova obra, eu faço questão de fazer um lançamento em São Paulo. Eu tenho uma relação muito especial com a cidade. E estarei de volta em São Paulo no dia 5 de agosto, na Bienal do Livro. E, inclusive, teremos altas surpresas na Bienal. Então, quem puder dar uma passada no stand da Faro Editorial, garanto que vocês vão gostar bastante. Tá bem legal. Gente, vocês estão vendo, né? 5 de agosto. 5 de agosto vai ser um dia, semana passada, a Ana Carolina, da Cesta Literária. Da Cesta Literária comentou do lançamento do Demônios da Goécia, da antologia da editora Hope, com vários autores aí, que vai ser lançado no dia 5 de agosto, ou seja, agosto do demônio, agosto de Deus não, vai ser agosto do demônio. É o mês do cachorro louco. Vai ser o mês do cachorro, do cramunhão doido esse aí. Já marque na agenda. Próxima pergunta, repórter Amanda. Vamos entrar agora na parte da psique. O Stephen King acredita que um dos fatores que motiva as pessoas a lerem histórias de horror é a possibilidade de racionalizar o medo pelo viés sobrenatural. Considerando sua série das Crônicas dos Mortos, qual o medo que você acredita estar mais relacionado à figura dos zumbis? Na minha opinião, os zumbis são, na essência, de todas as criaturas fantásticas, né, do universo do terror, o ser mais apavorante pela total irracionalidade, né? Eu acho que é isso que torna essa criatura tão assustadora, porque é um ser que você não tem como negociar, é um ser que não se assusta com nada, que não para por nada, que não tem como ser ameaçado. Qualquer outra criatura que você vê nas histórias de terror, diante de um ataque, ela foge. Não, o zumbi ele nunca foge, o zumbi nunca para, o zumbi ele é completamente irracional, ele não tem noção de senso, ele não tem senso de preservação nenhum. Ele sempre ataca o tempo todo. O zumbi mata a vítima dele ou morre tentando, né? Então, eu acho que isso mexe com os temores mais profundos de qualquer pessoa, né? O que fazer diante de um adversário que não se detém por nada desse mundo? Eu acho que mora aí, né, nesse terror tão profundo, tão brutal, grande parte do fascínio, né, que os zumbis exercem no imaginário das pessoas. Perfeito, eu acho que o Rodrigo falou aí de fascínio, né? Fascínio, como a gente gosta de sentir medo, medo estético. Medo estético, aquele medo seguro, que a gente sabe que de uma obra ali que não vai nos atacar. Exatamente. Ela pode no máximo nos convencer, mas ela não vai chegar a nos atacar. Então, muito interessante essa relação que ele faz. Tem uma outra pergunta que eu faço agora, repórter Oscar batendo continência. Rodrigo, nas Crônicas dos Mortos, você fala do planeta Hercólobos e sua influência apocalíptica sobre a Terra. Você sabia que existe um livro chamado Hercólobos, ou Planeta Vermelho, do autor colombiano V.M. Rabolu, que pode ser adquirido gratuitamente pelo site Associación Alcione? Como você tomou conhecimento do assunto? Sim, eu sabia desse livro, sim, né? Quando eu estava tentando buscar uma explicação para o surgimento dos zumbis, eu queria alguma coisa que estivesse fora da Terra, né? Alguma coisa além da Terra, pensando muito em outras histórias, como
A Noite dos Mortos-Vivos, né, que usam essa influência de algo exterior ao planeta Terra, né? E aí eu comecei a fazer pesquisas, né, várias pesquisas sobre o que poderia ser o agente, né, que causaria o surgimento dos zumbis. E aí eu fiquei pensando na teoria do planeta desgarrado, né, do planeta desconhecido, que os sumérios chamavam de Orcólobos, na Bíblia está como Absinto, os espíritas falam que é o planeta X, né? Então foi pegando este gancho que eu construí toda a mitologia das sagas crônicas dos mortos. Então eu conheci assim, li textos desse autor, enfim, tudo isso para poder alicerçar a minha história. Mas ainda não tive a oportunidade de ler o livro efetivamente, né? Um dia, quando eu tiver tempo, tiver acabado de escrever toda a saga e tiver um pouco mais sossegado, eu pretendo ler, sim. Aliás, uma jogada de mestre que o Rodrigo fez foi colocar a influência do Orcólobos na história, viu? Ficou muito interessante, ele conseguiu alicerçar o horror na ficção científica de uma forma assim incrível, e ele abusa da política também na história, de forma que você consegue enxergar ali uma congruência no que está acontecendo. Fica bem legal. Muito bem, mais uma pergunta aqui para o Rodrigo. Você falou pra gente numa entrevista anterior que o seu primeiro livro da série surgiu depois de um sonho bem interessante. Existem muitas análises psicológicas com base no que o inconsciente traz durante o sono. E algumas fontes alegam que sonhar com zumbis é uma mensagem relacionada ao instinto e aos impulsos primitivos. Como você interpretou essa mensagem na época e como você interpretaria agora? Você ainda inspira parte do que você escreve nos seus sonhos? É interessante, os meus sonhos sempre foram uma coisa bastante perturbadora, para ser muito honesto. A minha esposa sempre fala que os meus sonhos eram a coisa mais chocante do mundo, né? Quando eu contava as coisas com as quais eu sonhava, ela ficava simplesmente pasma, né? De fato, eu tive um sonho, um pesadelo depois de assistir o filme Madrugada dos Mortos, né? Da regravação, né, do clássico Despertar dos Mortos, do Jorge Romero. E, na prática, o que aconteceu? O meu sonho foi basicamente era a história do filme, só que sendo recontada de uma outra forma. É por isso que muitas pessoas veem várias semelhanças, porque, como eu tive esse sonho, eu quis ser fiel ao sonho na medida do possível. Só que eu acho que era o meu inconformismo com algumas passagens do filme que faziam que, no sonho, eu acabei elaborando a história de uma forma diferente, né? A forma com que os sobreviventes, né, que estavam presos no shopping lidavam com toda aquela situação, né? Eu acredito que tá na minha personalidade mais o confronto do que fugir, sabe? Mais o confronto do que se esconder. Eu acho que esse inconformismo, né? Eu levei a parte da minha personalidade para o sonho. E acabou que o sonho foi a história sendo recontada da forma que eu acho que eu imagino que os sobreviventes deveriam ter se comportado. É meio louco isso. Agora, de fato, eu não tive mais histórias baseadas em sonhos porque, ironicamente, depois que eu comecei a escrever histórias de terror, os meus pesadelos praticamente cessaram. Então, eu acho que tinha alguma coisa muito incômoda no meu subconsciente e eu consegui abstrair isso com a escrita dos livros. Hoje eu durmo muito melhor do que eu dormia antes, vai entender. Freud explica, meu caro Rodrigo. Quer dizer, a gente vai trabalhando aquilo, seja no sonho, vai trabalhando na ficção literária, tudo tá na catarse também. Olha só, gente, podem aí botar tudo quanto é terror interno pra fora nas páginas que vai ajudar, hein? Vão dormir com a cabeça mais leve no travesseiro depois. E por fim, a gente perguntou quais as chances de que a série das Crônicas dos Mortos saia das mídias visuais para as audiovisuais, ou seja, vire filme, seriado, e se existe alguma parceria em andamento. Conforme eu havia mencionado anteriormente, eu já vendi os direitos do livro Elevador 16 para a produtora do Marcos de Brito, né? Hoje está em processo de captação de recursos para poder fazer a filmagem, né? A gente já definiu o elenco, já contatamos alguns atores e atrizes bem legais.
já tem bastante coisa. A parte de planejamento está razoavelmente adiantada. Mas agora está nesse processo de captação de recursos, né? Essa fase é bastante demorada. A gente está trabalhando duro nisso. Tem reuniões importantes, inclusive acontecendo amanhã, para tratar desse assunto. Enfim, mas as probabilidades são muito boas. Tá? Eu acredito que o nosso país merece, né, um material de boa qualidade, bem feito, com bom elenco, bons técnicos, acerca desse tema que tanto sucesso faz. Então, eu acho que as chances são bem grandes da gente ter o Elevador 16 no cinema no futuro próximo. Vamos ver, a conferir. Olha, tá aí um filme que eu não vou perder de jeito nenhum. Um filme nacional de zumbi. Sim, com, assim, dois grandes amigos nossos aqui, o Rodrigo e o Marcos, de né? Brito, que também já tem produção na... Sim, acabou de lançar a Casa dos Pesadelos, mas que também sai de frente do computador e vai para trás das câmeras, dirigiu o Condado Macabro. Tem acho que outros trabalhos, curtas e tal, enfim, acho que pode sair um resultado muito interessante dessa parceria aí, tomara. São dois amantes, né, do horror e da ficção, literatura, do cinema. Então quando a gente tem boas referências, a chance de produzir uma nova boa referência acaba sendo mais alta. Aguardaremos ansiosamente. Exato. Gente, depois dessa conversa aqui com o Marcos... Opa, olha lá, o ato falho... Freud diz que não nada é por acaso, nem entramos na questão dos lapsos de memória. Gente, eu lembro no evento que o Oscar tava muito triste porque o Marcos não foi com a blusa da caveirinha. Ele queria ver o Marcos com a blusa da caveirinha. Não tava, você mas ficou ele tava com o anel de caveirinha. Tava que tava. Olha como ele repara. Olha como ele repara. Ele ficou tirando foto do anel. Ganhei esse anel, tal, não sei o quê. Eu reparei no anel da caveirinha. Então, assim, se eu não tiver com a blusa, com a camisa da caveirinha, o anel da caveirinha, não vale, eu vou embora. Então, muito obrigado por acompanhar a gente teve esse papo hoje sobre psicanálise e literatura, depois dessa entrevista aqui com o Rodrigo. Um dia voltamos com maior aprofundamento e maior conhecimento sobre o assunto. Depois da determinada disciplina do doutorado. Obrigado por acompanhar a gente e... beijão. Estamos vendo aqui o Gabriel. 5, 4, 3, 2, vai estourar a bomba. Um beijão, um abraço. Até a semana que vem. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que analisam, pelo que fazem, pelo que leem, pelo quê? Pelo que fazem. Pelo que fazem. No fear, no fear.